Oi, meus queridos amigos, gostaria de fazer um segundo vídeo falando a respeito da chamada PEC da blindagem. Desta vez comentando um vídeo produzido pelo Rodrigo Pimentel. Ele disse que essa PEC nada mais é do que uma blindagem para corruptos. Ele inclusive citou o caso ali do TH Joias e da deputada estadual Lucinha, no Rio de Janeiro, pertencente ao PSD, que estava sendo investigada aí por supostamente estar aliada a milicianos, foi afastada pelo TJRJ e logo em seguida reintegrada pela Alerj, né? O que eu pude perceber no vídeo feito pelo Rodrigo Pimentel nada mais é do que uma visão totalmente superficial do que realmente representa essa PEC, chamada PEC da blindagem. Ele parece não ter uma visão do cenário nacional completo, né? Nacional e internacional, de como que funciona a articulação da esquerda, que é muitíssimo ampla. Toda a esquerda tem um plano, não digo apenas ideológico, mas político a seguir. Os partidos políticos de esquerda no Brasil, eles fazem parte de uma macro-organização. Talvez a maior organização da América Latina, chamada Foro de São Paulo. São mais de 200 partidos políticos ali, interligados, algo que inclusive bate de frente com a nossa Constituição, que proíbe isso. São partidos aí de vários países, aliados às Farc colombiana, ao MIR chileno, né? Aos maiores criminosos do continente, como Manuel Marulanda, não é isso? E tudo partindo de uma estratégia política muitíssimo ampla. Rodrigo Pimentel, troquei o nome aqui. Rodrigo Pimentel, ele apenas tem uma visão superficial da coisa toda. Ele inclusive fica espantado. Não, PT, PCdoB, PSOL votaram contra essa PEC. E isso dá garantia para que a massa caia naquela esparrela, naquela narrativa de que a esquerda agora pode ser considerada mais moralista, mais limpa, né? Porque tivemos aí um corpo de políticos votando contra essa PEC e a direita agora está se provando contrária, né? Vilando o povo, agora as máscaras estão caindo, nós estamos percebendo que a esquerda agora, né? Ela é limpinha, ela está em prol da população. Só que nada poderia estar mais distante da realidade. A gente precisa considerar que sim, existe uma chantagem muito forte por parte do STF contra parlamentares da direita, e isso não é de hoje. Acontece que o brasileiro, diante desses comentários como esse aí produzido pelo Rodrigo Pimentel, o brasileiro ele fica limitado àquela visão de que o STF é o maior perigo do Brasil. É o maior perigo, vamos dizer, para o cenário político brasileiro. Isso denota um analfabetismo funcional monstruoso. Parece que todo mundo no Brasil se tornou aquele típico estudantezinho de direito, né? Que acha que tudo pode funcionar dentro da legalidade, né? Que a gente só precisa mudar algumas pecinhas aqui e ali, troca fulano, ciclano, que as coisas começam a andar. Só que não entendem que tudo parte de uma estratégia política muitíssimo avançada. O STF não foi formado hoje. Aqueles ministros que se encontram ali, por exemplo, eles todos são substituíveis. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Eles têm que agir de acordo, vamos dizer, com os mandos e desmandos dessa macro-organização que é o Foro de São Paulo. Eles podem não estar diretamente alinhados ao Foro, mas que eles recebem todo um preparo de acordo com o que a estratégia do foro cria, né, e aplica. Isso de fato é uma coisa mais do que notável, né? Enquanto esses caras todos do STF estavam lá estudando, quando ainda eram jovens universitários, o Foro de São Paulo já estava se articulando há muito tempo, né? Então eles todos são parte do jogo político e ideológico da esquerda. Não vou dizer que é apenas uma ideologia, uma cultura, uma macro-organização política. E todos têm que andar, têm que jogar de acordo com o jogo. É ou não é verdade? Então o maior perigo do Brasil não é o STF, o corpo de ministros atual.
teria que existir, vamos dizer, um freio nessa engrenagem toda. As pessoas deveriam parar essas engrenagens que são muitas. É uma coisa incalculável. Precisaria aí, em primeiro lugar, de pessoas obstinadas a fazerem aí um estudo bem longo, bem aprofundado sobre como funciona o Foro de São Paulo, para que aí sim nossos inimigos, às vezes a gente até conhece de longe, que já são apresentados até mesmo pela imprensa, tenham suas mãos atadas, amarradas. Porque se vocês não fizerem aí um estudo completo de caso, como é que funciona o Foro de São Paulo, que já está aí atuando, não só no Brasil, mas em todo o continente há décadas, se não existir essa integração de intelectuais obstinados a, sei lá, entregar a própria vida só para esse fim, porque seria um trabalho muito longo, se não existir isso, não vai ter como falar de estratégia política de direita contra a esquerda. Não vai ter força suficiente para bater de frente com uma organização que é articulada a nível internacional e que está ali de acordo com o que é mandado pela Internacional Comunista. É ela que manda nessa porra toda. Vocês estão entendendo o tamanho da gravidade disso tudo, gente? Isso não é histeria minha, né? A gente fala, porque o Rodrigo Pimentel ele tem visão, mas uma visão, vamos dizer, mais limitada ao meio militar. Se ele falar de estratégia política, ele pode até ter uma certa visão sobre política, mas no estado dele, na região dele. Às vezes ele fala de PCC, Comando Vermelho e tudo mais, mas, gente, isso não é o maior perigo do Brasil. O crime organizado no Brasil, ele só tende a crescer. Você mata um traficante hoje, nascem 10, 100 amanhã. Porque é uma coisa, assim como eu falei, é estrategicamente manipulada, né? Às vezes sei lá, você pega lá no Rio de Janeiro, tem traficante que age como se fosse um deus, né? Os caras destinam remédios para a população, brinquedos para a criançada, né? Água e luz de graça, é gás, é não sei o que, é lazer, é esporte, é cultura, o caralho. Esses caras, todos, eles são blindados pela própria massa. A massa os protege, porque a massa permite que até esses caras fazem muito mais que os seus próprios políticos, né? E aí você tem toda aquela meninada lá que cresce no meio de todo esse cenário. O que ela vai pensar? Eu quero ser igual fulano. Fulano que manda nisso tudo, o fulano que faz coisas boas para a população. Eu quero ser igual fulano. Mas ele vai seguir o caminho da honestidade? Não. Ele vai seguir o caminho ali do crime. Porque para que o cara faça tudo isso, né? Proíba sujeira na sua comunidade, crie formas de garantir ali lazer para a população, essas coisas todas. Para ele fazer tudo isso, ele tem que fazer parte do crime organizado e ter um prestígio muito grande dentro desse meio. Agora, vocês acham que esses traficantes todos, eles não têm relação direta com políticos, não? Agora pensem só. De qual plano esses políticos, eles estão ligados em qual plano? O plano ideológico da direita ou da esquerda? A esquerda, vamos dizer assim, a direita, né? A direita nasceu no Brasil, entre aspas, a direita política, ela nasceu há pouco tempo. Há quanto tempo nós estamos falando de crime organizado no Brasil aqui? Há décadas o crime organizado existe no Brasil e ele não existe sem o favorecimento de políticos e de estratégias políticas a nível internacional. Eu já cansei de falar aqui que o Brasil é um narco-estado. O que permite o país caminhar no meio dessa sujeirada toda, com toda essa podridão que a gente vê, essa patifaria, essa coisa escabrosa mesmo, é o próprio tráfico, é o narcotráfico mesmo. Fernandinho Beiramar mesmo já apareceu dizendo que trocava armas por drogas, né, lá com o Líbano, com o apoio das Farc colombiana. Ele mesmo já falou isso.
aliança política que existe do PT ou os outros partidos, subpartidos aí ligados ao PT, com esses narcotraficantes, é uma coisa absurda, mas parece que ninguém tem coragem, ninguém tem força, ninguém tem vigor suficiente para documentar tudo isso. Que já é uma coisa, ó, muitíssimo antiga. O que o STF faz de tentar castrar a participação dos políticos da direita, né, é apenas vamos dizer, um leve movimento, né, de uma peça nesse jogo de xadrez todo, gente, que é muitíssimo bem orquestrado, muitíssimo bem planejado. Isso não é novo, isso é muito antigo, né? E vejam só, por que a gente tem que pensar nessa PEC como um meio da direita se favorecer e honestamente? Porque a partir do momento que você castra a participação de políticos da direita com chantagens, que é isso que o STF vem fazendo, a esquerda se torna cada vez mais livre, tranquila para agir dentro do Congresso Nacional. E com a livre atuação da esquerda no Congresso Nacional, vocês podem ter certeza que a bandidagem, Comando Vermelho, PCC, o escambau, se torna ainda mais legalizado. Então, falar, porque agora vai favorecer corruptos? Porra, até hoje, com PEC ou sem PEC, quantos políticos corruptos estão presos? Olha o tamanho da falta de senso das proporções. Eu falei do caso aqui do Daniel Silveira. Daniel Silveira, por conta de crime de opinião, se é que opinião é crime, foi preso, não teve direito à prisão domiciliar nem nada, atendimento médico decente, está lá no hospital com risco de perder a própria perna porque contraiu uma infecção bacteriana grave. Tá no hospital não, tá lá preso, né, com a perna lá necrosando, né, recebendo cuidados médicos, mas não tem todo o aparato necessário para receber um atendimento médico decente e está lá com a perna necrosando, com risco de perder a própria perna, por quê? Porque cometeu crime de opinião. Do outro lado, a gente tem o quê? Gedel Vieira, Delúbio Soares, Paulo Maluf, os caralho, não é isso? Todo esse povinho, filho da puta, Sérgio Cabral, todos esses caras livres, leves e soltos. Zé Dirceu, que inclusive estava discursando aí contra a anistia, né? Zé Dirceu, um cara que articula o PT. Não é um militante, né? É um terrorista treinado em Cuba. Um cara que entende de estratégia política mais do que qualquer outra pessoa. É um gênio da estratégia. E tá lá. Livre, leve e solto. Para quem leu sobre Mensalão, Petrolão, Escambau, sabe como o Zé Dirceu fez parte de todo esse esquema. E tá aí solto. Olha o tamanho da falta de senso das proporções. Então vocês acham mesmo que não existe uma perseguição direta contra o povo da direita, especialmente no Congresso Nacional? Vocês são idiotas ou o quê? Vocês são idiotas ou o quê? Não tem como você ir em busca de uma PEC da blindagem e, entre aspas, blindar apenas certas pessoas em determinado plano ideológico. A PEC, obviamente, vai favorecer todos os deputados ao mesmo tempo, mas é um passo para trás para dar dois para frente, não é isso? Senão, como é que a direita vai agir? Como que a direita pode agir na política, gente? É por isso que eu vejo muita gente questionando, a direita não faz nada. Como vai fazer? Nós temos um Congresso que, de um lado, está sendo perseguido, de outro lado, está sendo blindado. Não precisa nem de PEC da blindagem para falar que a esquerda é blindada, porra. Todo mundo sabe disso. E não é um joguinho político aqui e ali que vai mudar a coisa toda. Eu já cansei de falar disso, né? Políticos, criminosos aí de alta patente, entre aspas, todos eles são blindados há muito tempo. Porque os próprios políticos, especialmente da esquerda, já os blindam. Todo mundo sabe disso. Não é novidade para ninguém.
Tá ok? Então, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pesquisem ao máximo sobre o Foro de São Paulo. Pesquisem ao máximo sobre estratégia comunista no Brasil. Façam esse esforço. Percebam que a direita está mesmo em frangalhos. Porque ela já entrou com o pé esquerdo. Não tem como você entrar na política se você não tem um ambiente fértil para agir. Você precisa de um território limpo para conseguir aí atuar. E como que você faz isso? Com reformas de base, né? A população, a massa sendo coordenada por militantes, né? Tem que ter uma militância treinada, né? Que se reúne frequentemente para que aí sim ajude esses políticos a se ascenderem ao poder, não dando poder a eles próprios, mas permitir que eles ajam em prol do povo, né? É uma moeda de troca política que tem que existir, mas no Brasil não existe isso. Os caras da direita, muitos ali, eu vou dizer, muitos ali têm sim o intuito de mudar o plano político todo, mas muitos só entram na política porque ganham poder, sabe que não vão precisar fazer muita coisa e nem dão certo, nem tem como dar certo. Porque a massa, ela está dispersa. A massa ela só consegue participar de manifestações, levantando cartazes e tudo mais. Mas vocês acham mesmo? Vocês pensam que isso faz parte de um ataque direto a que a esquerda fez na nossa cultura de forma hegemônica? Uma mera manifestaçãozinha aqui, né, na Paulista, né, ou então lá em Brasília, ou então lá no Rio de Janeiro, ou então aqui em BH, na Praça da Liberdade. Vocês acham que tudo isso vai mexer diretamente com esses caras? Não. O que mexe com esses caras são pessoas entrando no plano cultural para baterem de frente com todos eles. E é claro que é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Porque você precisa mudar o imaginário da massa, para que aí sim a direita tenha ali, receba um outro ponto de vista por parte da população. Porque agora toda a massa, inclusive pessoas ligadas que dizem ser de direita, estão falando não, porque os meus representantes da direita não são meus representantes mais, eles provaram o contrário, eles provaram ser a favor dessa PEC, é uma PEC que favorece bandidos. Será mesmo? Será mesmo? Será que a bandidagem no Brasil ela sofre com penas muitíssimo fortes, tendo PEC ou não? Vocês acham mesmo que a direita, com todo esse trabalho que anda fazendo, vai querer blindar políticos, deputados ali, supostamente ligados a crimes de corrupção? Vocês acham que a direita vai fazer isso? Eu não acredito nessa ideia. Eu acredito piamente que eles queiram esta blindagem porque estão em prol de alguma coisa para a população, mas não vai adiantar. Porque a estratégia da esquerda é muito ampla. Então era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Rodrigo Pimentel, de verdade, você é um cara muito sincero, muito honesto, entende muito, mas talvez não tenha aí a noção completa desse cenário. A gente fala de político corrupto aqui e tudo mais, não sei o que e tal, mas por que você não fala? Eu acredito que você saiba muito bem, tá? Às vezes esteja se esquecendo aí, talvez esteja se esquecendo, mas por que você não fala como que é formado o Comando Vermelho, como é que é a formação do PCC e com quem essas organizações estão locupletadas? Com o quê? Eu tenho certeza absoluta que você consegue chegar a bons resultados e pode apresentar esses resultados para a população, para os seus seguidores. Mostrar como é que funciona toda essa estratégia, que não é apenas política. Então é isso daí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!